Seção 4ª. Da inscrição do débito em dívida ativa. Artigo 12. O não pagamento do débito no prazo do artigo anterior autoriza a inscrição do devedor e do respectivo débito em dívida ativa. Artigo 13. Constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. Artigo 14. O termo de inscrição da dívida ativa, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: Inciso 1º. O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Inciso 2º. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora, multa e demais encargos previstos na legislação. Inciso 3º. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4º. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Inciso 5º. A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa é. Inciso 6º. O número do processo administrativo de cobrança, se nele estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 1º. A inscrição far-se-á, no livro de registro da dívida ativa mediante o preenchimento do termo de inscrição da dívida ativa, anexo 7º, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, que poderá ser elaborado por processo manual, mecânico ou eletrônico, devidamente numerado e rubricado, folha por folha, pelo presidente do CREF ou por quem lhe delegar por ato administrativo. Parágrafo 2º. O livro a que se refere o caput deste artigo pode ser impresso, sendo necessária a assinatura do presidente do CREF ou de quem lhe delegar por ato administrativo. Parágrafo 3º. No caso do livro ser gerado ou mantido virtualmente, deve ser arquivado em mídia e assinado digitalmente pela autoridade competente, e ainda ficar disponível para impressão. Artigo 15. Feita a inscrição, a autoridade expedirá certidão de dívida ativa, CDA, que conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição, sob pena de ser considerada nula, e será autenticada pelo presidente do CREF ou por quem lhe delegar por ato administrativo. Parágrafo 1º. A certidão de dívida ativa é o título executivo extrajudicial do Conselho, com base no artigo 585. 7 do Código de Processo Civil, e servirá para instruir o processo judicial de execução fiscal, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme aduzido pelo artigo 204 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 2º. A certidão de dívida ativa também poderá ser preparada e numerada por processo manual, mecânico ou eletrônico. Artigo 16. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, conforme redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Artigo 17. A inscrição do débito em dívida ativa somente será cancelada após a quitação total do débito que a originou, e ocorrendo parcelamento da dívida, a transação deverá ser averbada à margem do termo de inscrição em dívida ativa.